é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer, comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom estarmos aqui reunidos em nome do Senhor. A vocês que estão em casa, que a paz seja nos lares de vocês. A palavra de Deus em Salmos 40, versículo 16 diz: que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como o Senhor é grande. Algumas traduções diz: magnificado seja, exaltado seja Deus. E aí continua: eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. Nós estamos abrindo esse culto de adoração ao Senhor, racional, emocional. Que assim o Senhor possa receber. Que você venha com o coração aberto. Se Ele não tiver em condições, mas mesmo assim você veio, o Senhor, Ele é capaz de quebrar esse coração graciosamente. Ele está aqui, Ele está conosco. E nós vamos cantar mais uma vez, que os irmãos possam refletir e entregar oração ao Senhor neste momento. Amém? Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer, comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Na escuridão, Na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma te confia, pois onde estou, tu também estás. Onde estou,
Amém. A paz seja com a igreja. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te entronizamos. Nós queremos declarar: seja exaltado, ó Deus, nosso Rei. Seja bem-vindo em nosso meio, ó Pai. Seja conosco, fala em nossos corações. Cuida das nossas mentes, esvazia, Senhor. Nesse momento que o mundo acha que existe louco aqui dentro, nós queremos ser, Pai, adoradores aos teus pés. Nós te entregamos este culto, ó Pai. Fala conosco, faça a tua vontade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar de pé, vamos ter nosso momento de louvor. Neste louvor que iremos cantar agora, nós iremos dizer o porquê estamos reunidos aqui esta noite. Graças a Jesus e ao seu sacrifício, nós temos livre acesso ao Pai. Graças à sua morte e sua ressurreição, temos a vida eterna. E é só para te adorar e te dar todo o nosso louvor que estamos aqui, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande
Glória a Deus. Como somos pecadores e falhos, em alguns momentos podemos sentir medo, sentir insegurança. Mas lembre-se, irmãos, do Deus que nós temos. O Deus que é nosso protetor, nosso refúgio, libertador, nosso abrigo e nossa torre forte. E é isso que vamos declarar agora. Bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei o que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outra quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo
As crianças de 2 a 11 anos podem subir para o culto infantil. E esse próximo louvor se chama Aclame ao Senhor. E o significado de aclamar é afirmar, é reconhecer, é honrar. Que possamos reconhecer as maravilhas de Deus em nossas vidas todos os dias. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas
Os irmãos podem se sentar. As nossas crianças já subiram para o culto delas. Nesse momento eu quero convidar os irmãos, quem está em casa, para um momento de oração pelos nossos irmãos que estão pelo mundo, pelos nossos irmãos nesta cidade, neste país, que são cristãos. Aqui nós não sentimos perseguição ainda, mas nós sabemos que ela existe. Perseguição contra aqueles que amam ao Senhor. Mas pela palavra do Senhor, a palavra permanecerá. E a palavra disse que isso aconteceria, que a perseguição aconteceria, que tempos difíceis viriam, tempos trabalhosos viriam. Então, nesse momento, convido os irmãos a uma oração no seu íntimo, e depois nós vamos orar por todo o nosso país, pelos nossos missionários aqui, para poder continuar o nosso culto ao Senhor. Oremos, irmãos. Nesse momento, ó Pai, nós aqui reunidos em Teu nome, nós clamamos o Teu olhar, nós clamamos os Teus ouvidos, ó Pai. Sabemos que Teu é o reino, o poder e toda a glória, Pai. Mas nós aqui queremos expressar o nosso coração, o nosso desejo, Deus. Olha para a nossa nação, ó Pai. Não permita, Senhor, que quem venha assumir esse governo, ó Pai, que venha assumir o nosso país, venha para destruir, ó Pai. Nós te pedimos, tem misericórdia dessa nação. Levanta, Senhor, pessoas para trabalhar em prol do Teu reino. Levanta, Pai, coloca em nossos corações, Pai, a vontade de fazer a diferença, de testemunhar do amor. Esse amor que não é por medo, ó Pai, mas porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Senhor, por isso. Nós também te pedimos, Senhor, ser com os missionários, Pai, ser com os nossos missionários, ser com os missionários de todas as juntas que reúnem em Teu nome. Nós estamos aqui querendo fazer a Tua vontade, queremos ser Seus instrumentos. Então renova, Pai, renova a fé, renova a força, dê, Pai, condições, levanta pessoas que contribuam, levanta pessoas que orem, ó Deus, para que essas pessoas sejam firmes, sejam saudáveis na fé e não deixem o trabalho, Pai. Tanto é a dificuldade, seja com tradução, seja em poder dizer do Teu nome, Pai, das Tuas boas novas a outra pessoa que nem faz ideia, Deus. E nós, mais uma vez, te agradecemos, porque o Senhor chegou a nós. A Tua palavra chegou a nós e nós dizemos aleluia. Louvado seja, Deus. Sê, Pai, com cada família dessa igreja. Também, Senhor, olha para os nossos irmãos que sofrem por amor do Teu nome. Pai, a Tua palavra diz que eles serão recebidos pelo Senhor. E que o Senhor tire todo o temor dos seus corações. Que o Senhor dê, Pai, paz. Que eles entendam a certeza que só o Senhor tem nos dado pelo Teu Filho. Que Tu és Deus, Tu és soberano e a Tua palavra permanecerá. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Esse é um momento da nossa igreja, você que nos visita, você que está em casa. Nós entendemos que devemos devolver aquilo que o Senhor tem nos dado. O momento dos dízimos e ofertas. Essas ofertas servem para manter essa casa, servem para deixar essa casa mais agradável àqueles que vêm conhecer a palavra. Os dízimos servem para manter o serviço ao reino aqui e que nós podemos também cuidar dos nossos missionários. Então eu convido a equipe de louvor mais uma vez a estar aqui. E você pode se colocar de pé já nesse momento para adorar o Senhor. Se você tem o seu dízimo, se trouxe a sua oferta à casa de Deus, eis aqui o gasofilácio. Você que está em casa e é da nossa igreja, quiser contribuir, tem o Pix, os dados bancários estão lá. Amém? Júlio.
Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Fonte de água viva é o Senhor, minha água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Fonte de água viva é o Senhor, minha água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, ó Deus, que o Senhor nos enviaste, assim como prometido, que é a nossa fonte, Senhor, o nosso Consolador, ó Deus. Obrigado por esses dízimos e ofertas, Senhor, obrigado, nós te agradecemos porque Tu não deixas faltar nada em nossas mesas, Senhor. Não nos falta o que vestir também, ó Deus. Que esse dinheiro possa ser usado da melhor forma para abençoar o Teu reino, Senhor. Continue falando conosco através deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o pastor Diego aqui à frente. Ele vai nos trazer a palavra essa noite. Amém. Gostaria de orar pela vida do pastor. Oremos pela vida do pastor e por essa palavra. Santo Deus, obrigada, Pai. Obrigada por até aqui nós podermos expressar-nos, podermos levantarmos nossas vozes ao Senhor. Deus, nós te pedimos, seja com esse teu servo, este homem que o Senhor colocou aqui para cuidar dessa igreja, dessas ovelhas, ó Pai.
Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser guiados, ó Deus, pela Tua palavra que o Senhor ministrou ao coração dele, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Não nos deixe com dúvidas, ó Deus. E abençoa, Pai, a vida do pastor Diego. Cubra-o de proteção, Pai, dia após dia, que ele continue trabalhando para o Teu reino nesta casa de adoração, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Som. Os irmãos estão me ouvindo? Som. Me ouvindo? Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Amém? Obrigado, Camila. Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. Deus continue usando vocês poderosamente. Amém? Amados irmãos, é motivo de alegria mais uma vez estarmos aqui refletindo, estudando as Escrituras Sagradas, é a fonte ao qual o Senhor escolheu para falar aos nossos corações. Nós estamos numa série de mensagens expositivas acerca das cartas pastorais do apóstolo Paulo. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Nós estamos na quarta mensagem desta exposição do texto. O tema desta mensagem é o culto público. Nós já falamos semana passada, o apóstolo Paulo a Timóteo, agora a partir do capítulo 2, dos versos 1 ao verso 15, o apóstolo Paulo dá a Timóteo as recomendações, alguns ajustes que deveriam ser feitos na igreja, com relação ao culto público, além de outras recomendações que o apóstolo dá a Timóteo. Mas nesta noite nós veremos, a partir do verso 1 ao verso 7. 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 ao verso 7. Mas, antes de entrarmos no texto, como nós já falamos anteriormente, o apóstolo Paulo, depois de ter falado a Timóteo sobre doutrina apostólica, sobre perseverança na verdade, no ensino, mantendo a fé, rebatendo doutrinas específicas de alguns que se encontravam e se achavam mestres da lei. Agora ele dá entrada nesse tópico, o culto público. E nós, quando observamos, e eu não sei se os irmãos costumam visitar outras igrejas, nós vemos no culto público diversos tipos de culto. Nós vemos diversos tipos de liturgias. Nós não vamos ver especificamente uma liturgia específica, mas como parte do culto público, nós vemos diversas coisas acontecendo nas igrejas por aí afora. E nesta carta pastoral, o apóstolo Paulo, ele tem a visão, não é? Que é de conduzir e dirigir a igreja. E não só a igreja de Éfeso, mas a ideia desta carta é que esta carta fosse lida às outras igrejas daquela região. Então a ideia de Paulo era de supervisionar a igreja de Éfeso e também as demais igrejas, através da pessoa de Timóteo. Então, meus irmãos, dentro deste tema, ele inicia dizendo, ele inicia trabalhando com o enfoque mundial no culto público. Vejamos o que diz a Escritura Sagrada, a partir então do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: antes
tudo. Pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, e em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E para isto fui designado, pregador e apóstolo. Afirmo verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Amados irmãos, depois de lermos este texto, que muitos, quando leem, até mesmo torcem o nariz, porque ele fala de autoridades constituídas. Mas o primeiro ponto deste ensino do apóstolo Paulo sobre como devemos proceder no culto público é que no culto público, nele se façam orações, e orações feitas por todos os homens. Olha o que diz o início, então, do verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use práticas, súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. E ele diz aqui também em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Amados irmãos, pela influência dos falsos pastores que se encontravam, que se achavam mestres da lei, mas que estavam pervertendo toda a igreja de Éfeso. E provavelmente esta igreja também já tinha deixado de, durante os seus cultos públicos, orar pela salvação das pessoas, dos perdidos, de suas lideranças. E quando eu falo aqui lideranças constituídas, ele não está se tratando de lideranças eclesiásticas, mas ele está tratando de liderança civil. E por conta de um ensino equivocado de que a salvação seria apenas para os judeus e para aqueles que se houvessem convertido ao judaísmo, como nós já vimos anteriormente, muitos judeus convertidos tentavam a todo custo ainda implantar conceitos judaicos na fé cristã, e entre elas, circuncisão, que para ser salvo em Cristo ele primeiro precisava se converter ao judaísmo, e a utilização de algumas práticas no culto. Provavelmente esses líderes que ensinaram de forma completamente equivocada estavam restringindo as orações evangelísticas e de salvação aos homens que estavam e que estão afastados de Deus. Já não se orava mais na igreja. Provavelmente já não se orava para que Deus viesse a alcançar homens distantes de Deus. E os homens precisam conhecer a Cristo. Esta é a correção que Paulo está fazendo na igreja. Por isso a importância de, durante também o culto público, a importância de orarmos para que o Senhor alcance pela sua graça e pela sua misericórdia as pessoas do nosso bairro, do nosso estado, do nosso país e de todo mundo. É necessário e importante que durante o culto haja um momento de intercessão, de oração. E não podemos, amados irmãos, cometer esse erro de ficarmos fechados entre apenas 4 paredes, orando apenas
por nossas necessidades, por os nossos interesses particulares, enquanto o mundo desmorona por conta do pecado. Enquanto o mundo tem sido conduzido pelo maligno, como diz lá em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não podemos ficar apático em orar também, ou principalmente, como nós estamos falando nesta noite, durante o culto público, pela salvação das pessoas que não conhecem a Cristo. É o nosso papel e a nossa responsabilidade, e é uma parte importante do culto, o qual o apóstolo Paulo vem corrigir esses pequenos deslizes e desvios que a igreja estava cometendo. E o apóstolo Paulo, ele coloca este momento do culto público como algo importante a ser feito. E assim também nós, pela misericórdia de Deus, temos feito. Temos feito, por exemplo, aqui um momento missionário, o qual nós temos orado pelos missionários, nós temos orado pelos países, né, que têm perseguido os cristãos, temos orado pela nossa cidade, temos orado por aqueles que professam a fé em Cristo e por aqueles que não professam a fé em Cristo, a que sejam alcançados. Por isso a importância. Mas também o apóstolo Paulo, ele coloca uma pessoa, uma parte importante aqui, de não orar só por todos os homens de forma geral, mas especificamente também pelas pessoas investidas de autoridade. E aqui, amados irmãos, independente de quem ela seja. Por exemplo, naquela época, quem era o imperador? Nero. E como nós bem conhecemos a história, matou milhões de cristãos da pior forma possível. Muitos eram usados como tochas humanas na entrada da cidade de Roma. Esses homens eram empalados de baixo para cima e colocado postes amarrados, colocado óleo sobre eles e ateado fogo para que esses cristãos mortos, ali queimados, iluminassem o centro da cidade. E o apóstolo Paulo diz, olha, é importante, precisamos orar também por estes homens. Paulo estava orientando que nós e os irmãos aqui de Éfeso orassem, intervissem a Deus, para que o amor de Cristo, a salvação que há somente em Cristo, viesse a alcançar também estes homens. Amados irmãos, provavelmente naquela época, quase todos os magistrados, os líderes civis, todos eram declaradamente contra Deus. Mas a depravação humana, o pecado, não deve ser nenhuma espécie de impedimento ou não é razão para não termos respeito e apreço às instituições divinas no mundo. Independente se o pecado tem levado homens a cometer inúmeras loucuras, ainda assim, o governo, as lideranças são instituições divinas. E por este motivo, Deus designou magistrados, príncipes, para o quê? Para a preservação do gênero humano. E por mais que estes homens fracassem em seus desígnios, em suas responsabilidades, não devemos ainda por este motivo, meus irmãos, ou por qualquer outro motivo, deixar de orar por estas instituições e pedir que o Senhor os abençoe, os transforme, os conduza ao seu propósito, que estes homens sejam tocados por Cristo, que esses homens se arrependam, ainda que eles não tenham cumprido o seu papel como foi designado pelo Senhor. Por isso, irmãos, devemos orar para que Deus alcance também hoje o nosso presidente. Devemos orar para que o Senhor tenha misericórdia, porque é uma autoridade instituída por Deus, o nosso governador.
o nosso prefeito, por todas as autoridades constituídas nesse país, para que estes homens venham a conhecer o Senhor. E que o Espírito Santo possa inclinar o coração destes homens, distantes de Deus, a fazer a sua vontade, a cuidar da nação, a propiciar paz, como o apóstolo Paulo diz, tranquilidade, principalmente propiciando boas condições para que o Evangelho seja expandido. Irmãos, antes de mais nada, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não quero que pensem que o pastor está aqui falando a algum grupo direcionado, ou que eu estou direcionando a minha mensagem, por qualquer motivo que seja, a alguma pessoa ou alguém. Mas esta é a vantagem de se pregar expositivamente. Porque automaticamente teremos que tratar de alguns assuntos que, se muitas vezes nós pudéssemos, nós até pulávamos para não constrangir ou não ninguém se sentir constrangido, mas justamente a intenção do lectus contínuo, de um texto corrido, de uma leitura e uma explanação contínua, nos força a termos que pregar toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela é absoluta. Acima dos meus pensamentos, das minhas ideias, ela é absoluta acima dos teus pensamentos e das tuas ideias, acerca de qualquer assunto. A verdade do Evangelho, ela é primazia, ela é verdade absoluta. Irmãos, quando falamos desse assunto tão polemizado nestes dias, quando tratamos desse assunto tão difícil de ser tratado, e eu comentei até essa semana com alguns irmãos, olha, eu estou com um pouco de frio na barriga para falar destes assuntos, procurando não entrar em outros também ligados à mesma situação, porque eu sei que são assuntos que exaltam os ânimos, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, como eu já disse anteriormente, mais uma vez, que a verdade do Evangelho é acima das minhas verdades. Que a verdade do Evangelho deve estar acima das tuas verdades. E, irmãos, pensem na quantidade e na profundidade, agora refletindo sobre isso. Pensem na profundidade e na quantidade de críticas às autoridades deste país têm sofridos por mim e por você, pelas pessoas. Pensem também na profundidade, na quantidade das suas orações por estas mesmas pessoas. Será que as suas orações vão ter mais peso do que as suas críticas? Ou será que as minhas e as suas críticas irão pesar mais com relação às orações feitas por essas autoridades? Algo precisa ser mudado em você, meu irmão, minha irmã. Algo precisa ser transformado dentro de você com relação a este assunto? E se mudasse? Quais seriam alguns destes efeitos na sua vida? Se nós orássemos mais e criticássemos menos. Talvez uma liderança melhor no nosso país? Talvez um testemunho melhor como cristãos? Talvez um país melhor? Talvez agradar a Deus, porque a sua palavra nos instrui a fazer isso. Pensem nisso. Pegando aqui o exemplo, irmãos, da internet, que é um campo aberto, é terra de ninguém. E que muitas vezes nos dá essa falsa sensação de liberdade, e que de lá pode se fazer e se dizer tudo e qualquer coisa. Infelizmente, muitos evangélicos, por não conhecerem as Escrituras Sagradas, acerca deste assunto específico, ou por serem ainda jovens, ou idade avançada, mas ainda não se permitiram ser trabalhado pelo Espírito Santo, sendo ainda, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, crentes carnais, meninos na fé, desejando morte de um
não é? Amaldiçoando o atual presidente ou o atual governo, ou pessoas amaldiçoando cristãos e trocando palavras de baixo calão, autoridades do país, maldizendo autoridades do país, cristãos, um xingando o outro, agindo como se nunca tivessem nenhum tipo de contato com as Escrituras Sagradas, agindo como se nunca tivesse o contato com o próprio Cristo. Paulo diz aqui claramente, amados irmãos, em Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2, olha o que diz: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por elas instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade e resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenações. Amados irmãos, gostemos ou não do que tem, do que há de vir, do que já passou, se suas opiniões e verdades, minhas opiniões e verdades, não estiverem subordinadas às Escrituras Sagradas, já não há mais sentido, então, para a morte de Cristo, já não há mais sentido, então, para a Escritura Sagrada, porque, então, a Escritura Sagrada já não faz mais sentido, porque eu não estou submetido a ela. Então, tudo o que diz lá, já não tem mais nenhum efeito sobre mim. Olha o que Hebreus, capítulo 10, diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Em outras palavras, já o sacrifício de Cristo não tem efeito nenhum sobre a minha vida. Porque ainda assim as minhas opiniões e os meus conceitos, as minhas verdades, estão sendo colocadas sobre a palavra de Deus como verdade absoluta. Isto não significa, irmãos, que não possamos questionar. Isso não significa que não possamos protestar. Isso não significa que devemos concordar com pontos de vista, com certas decisões. Não, mas é uma forma de se fazer. E uma delas é orando por eles. Há outras. Mas Paulo diz para nós orarmos, porque é agradável. Nós vamos ver no próximo texto. Mas o nosso papel como igreja e como cristãos é de orarmos pela salvação de todos os homens, incluindo essas lideranças que muitas vezes não concordamos. Que muitas vezes, né, a gente olha e fala: poxa vida, como é que pode? Ore por eles. Porque a Bíblia diz que são lideranças instituídas. Há permissão divina de Deus ali. E não só em nossas orações individuais. Devemos orar também no culto público. E o texto, então, de Timóteo continua dizendo: para o quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A ideia de Paulo aqui não é de orar pelos governantes para que não tenhamos mais nenhum tipo de problema. Nós não vamos ter mais problema. Nós vamos estar isentos de toda perturbação. Não. Mas ele está dizendo que devemos orar por eles, para que não tenhamos guerras, para que não tenhamos perseguição, impedimento para o avanço e a pregação do Evangelho, para a disseminação do Evangelho e para que as pessoas possam conhecer a Cristo. Por quê? Porque a igreja, ela é uma luz brilhando nas trevas. Amém? E esta igreja, deve buscar conquistar outros para Cristo, assim como nós fomos conquistados por ela. Amém? Segundo ponto que eu gostaria de abordar com os amados irmãos nesta noite. E o texto diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O segundo ponto é que devemos proceder no culto público e nele fazer orações, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E Paulo, ele fala aqui
com estas orações, como elas são vistas por Deus. Elas são bem-vindas, são orações excelentes, são orações admiráveis aos olhos de Deus. E por mais que muitos de nós não concordemos, como eu já disse, por mais que venhamos proferir em detrimento de sentimento de revolta, por mais que venhamos ter algum sentimento de mágoa, de amargura, de revolta, de discordância, porque eu não gosto de A, não gosto de B, não concordo, porque um é isso, o outro é aquilo. Não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia me fala. A Bíblia me fala ao contrário. Ele diz para orarmos por todos eles, independentemente de preferências políticas ou qualquer outro critério que seja. E quando se trata deste assunto, muitos evitam em orar, meu irmão, minha irmã. Como naquela época, Paulo estava orientando porque muitos também tinham dificuldade de orar pelo rei, pelas atrocidades que Nero fez, que Vespasiano fez e que outros fizeram. Os próprios, a maioria dos apóstolos morreram todos sobre as mãos de Nero. O próprio apóstolo Paulo morreu sobre as mãos de Nero. E muitos de nós olhamos para a política, para os governantes, sobre a ótica, sobre o sofrimento que eles têm causado sobre nós. É ou não é, irmãos? Sobre as injustiças que eles têm feito sobre nós. Muitas vezes até mesmo por uma teologia humanista. Né? A teologia humanista que coloca o homem no centro de todas as coisas, visando a sua felicidade a todo custo. Olhamos para esses aspectos, mas ainda assim Deus não vê da mesma forma. Olha o que diz Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Não estou dizendo que o que nós temos atualmente como governante é segundo o coração de Deus, não. Mas eu quero dizer que Deus não vê da mesma forma, na mesma ótica e no mesmo prisma que nós. E o profeta Isaías também, no capítulo 55, ele diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Os caminhos são diferentes dos nossos. Porque nós temos um conceito e muitas vezes não permitimos que a Bíblia venha mudar os nossos conceitos. Deus vê os homens como homens pecadores que precisam de sua graça e de sua misericórdia. Como homens também que foram constituídos de autoridade com um propósito de preservação de gênero, de raça. Como já disse anteriormente, de dar boas condições ao povo, de dar boas condições para que o evangelho seja expandido. Porque através da paz que o bom governo realiza, o evangelho pode ser expandido. Mas, em certo sentido, a salvação também, ela é universal, no aspecto de que ela não se limita a um grupo em particular. Ela é universal no sentido de que Jesus Cristo morreu para que todos pudessem ouvir sobre ele, para que todos pudessem ser alcançados. E nós vamos ver aqui, pois a intenção de Deus é que todos os homens, sem distinção, sem posição social, raça, nacionalidade, sejam salvos. Essa é o desejo de Deus. Nós vamos ver aqui a questão da diferença de desejo e decreto de Deus. Veremos a diferença de desejo e decreto. É a vontade de Deus, o desejo de Deus, que todos os homens venham ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da salvação, da revelação da palavra. Porém, todavia, entretanto,
não significa que todos serão salvos, como ensina a própria Escritura Sagrada. Como também essa teologia, essa corrente universalista, que o quê? Jesus vai dar um jeito para todo mundo no finalzinho, porque ele veio e morreu por todo mundo, vai todo mundo para o céu. Essa é uma teologia universalista, completamente equivocada do que diz os textos sagrados. E olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 9, verso 22. Olha só. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, olha o que o texto diz, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para o dia do Senhor, já preparados. Aí você então me diz, a Bíblia está se contradizendo, porque diz que Deus quer que todos sejam salvos, mas então o texto de Paulo diz, de Romanos, diz que Deus tem suportado os filhos da ira para o dia da perdição. Isso nós chamamos de antinômio. Quando duas verdades parecem contradizer-se, mas na realidade ela faz parte de um todo. E aí nós vamos entrar na questão da responsabilidade humana e da eleição divina. E eu não vou entrar nisto hoje. Vai ficar para um outro momento. Mas a verdade bíblica, ela é revelada. Deus revelou a nós. A Bíblia diz que é desta forma. Como isso acontece? Aí você vai brigar com todos os teólogos já nascidos, porque como isso acontece, até que parte está a responsabilidade humana, até que parte está a eleição de Deus. Nesta questão, a grande questão é que você, que só vai para o céu, quem Deus quer, mas se for para o inferno, vai por conta própria, por sua responsabilidade. Eu gosto de usar um exemplo bem conhecido. Imagine aqui, uma grande porta, escrito assim, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma grande porta. E aqui uma rua com muitas pessoas passando. E então elas leem aquele convite, vinde a mim. Então ela entra, põe a cabeça para dentro, olha, não quero, e vai embora. E outras pessoas fazem a mesma forma, olham, colocam a cabeça para dentro, olham, não quero. Mas de todas aquelas pessoas, uma põe a cabeça para dentro e olha e fala, eu quero, e entra. E quando ela entra, ela olha para trás e está escrito assim, você só pode estar aqui se o Pai o trouxer. Então este é um segredo, é uma verdade, é um mistério revelado pela Escritura Sagrada. Você pode não concordar, mas é o que a Bíblia diz. Por isso, amado irmão e amada irmã, tem coisas que nós só entenderemos na eternidade, como isso funciona. E essa é uma grande discussão da teologia há 2000 anos. Até que ponto está a posição de cada um? Tem um outro exemplo dado também, que é os trilhos de trem, correndo paralelamente. Você vê eles correndo paralelamente. Mas quando você olha no horizonte, esses trilhos eles se encontram. E é assim na eternidade, nós só entenderemos esses dois conceitos, esse antinômio na eternidade. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais elevados que o nosso. Então a Bíblia não está se contradizendo. O primeiro ponto é que as Escrituras ensinam claramente a doutrina da eleição. E isso desde o Velho Testamento. Olha o que diz em Deuteronômio 4:37. Moisés falando ao povo sobre os atos de Deus. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois dele. Escolheu a sua descendência. Amou teus pais e escolheu a sua descendência. Olha o que João, capítulo 15, verso 16 diz. Não foste vós que me escolhestes a mim,
Pelo contrário, eu escolhi a vós. Interessante que quando nós oramos, diz os estudiosos que quando nós oramos, nós estamos ali de joelho, como que a gente ora? Senhor, muito obrigado porque o Senhor me escolheu. Quem ora assim? Eu oro assim. Muito obrigado porque o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Não oramos assim? O Senhor me escolheu pela tua graça, porque eu não merecia, eu sou um pecador, o Senhor me chamou pela tua divina eleição, o Senhor me chamou. Mas quando nós vamos falar do Evangelho para uma pessoa que dissemos, você precisa se converter. Não é assim. Nós oramos e falamos, Senhor, o Senhor me chamou. Mas quando vamos falar do Evangelho, você precisa se converter. E é o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus de exercer a sua misericórdia. Então, qual é a alegria e a segurança que a Bíblia nos dá quando o pastor prega? É que o pastor vai pregar, mas o efeito da pregação já não depende mais dele. É a ação soberana de Cristo. Por isso que não é por força e por violência. Então, quando o texto diz que Deus deseja que todos sejam salvos, a palavra no original, traduzida por deseja, não é aquela usada normalmente para expressar vontade de Deus ou decreto, como um decreto. Mas ele expressa a sua vontade acerca de algo. Existe uma distinção das palavras entre desejo de Deus e decreto de Deus ao propósito de Deus, aos propósitos eternos da salvação, que transcendem o simples desejo. Vou lhes dar um exemplo. Deus deseja que os homens sejam santos, não deseja? Deus não deseja que os homens deixem de pecar, não deseja? Ou não deseja? Deus deseja que os homens não pequem mais? E os homens pecam ainda? Deus não deseja que os homens se santifiquem? E muitos se santificam? É um desejo de Deus. Deus não deseja que as pessoas permaneçam firmes com relação à sua fé, como nós falamos anteriormente. Deus não deseja que as pessoas permaneçam firmes. E muitos permanecem? Porque é um desejo. Há o desejo de Deus. Isso não significa que Deus deseja soberanamente, como um decreto divino, que todos sejam salvos. Uma vez que Romanos 9, capítulo 9, verso 18 e 24 diz, e em outras inúmeras passagens, diz assim, Romanos 9, 18. Olha o que diz o texto. Logo tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Por isso, amados irmãos, o que Paulo está se referindo aqui, ele está falando da benevolência geral de Deus. Deus deseja que todo homem chegue ao conhecimento de sua graça. Os irmãos estão conseguindo separar o desejo de decreto? Diferente do decreto de Deus será desta forma. E diferente do olha, o Senhor deseja que todos cheguem ao conhecimento. É isso que Paulo está dizendo. Ele está se referindo ao desejo, à benevolência de Deus para com todos os homens. Romanos 9, 12. Se for aqui. Vasos preparados para o dia da perdição. E eu gosto muito de uma citação de John MacArthur, em um dos seus livros, que ele diz assim. Ver se vai. As escolhas de Deus não são determinadas pelo seu propósito soberano. As escolhas de Deus são determinadas pelo seu propósito soberano e eterno, e não pelos seus desejos. Então, para fechar esta ideia desses dois versos, sobre o desejo de Deus e o decreto de Deus, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e que as orações do culto público feita pelos cristãos
por todos os homens são vistas por Deus como orações excelentes, admiráveis aos olhos de Deus. E que seu desejo é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, através do Evangelho, para que sejam salvos. Mas que a salvação de todos os homens não é um decreto de Deus. Não está em seus propósitos. Por quê? Porque Deus diz que Deus entregou o homem em seus delitos e pecados. E incredulidade e rejeição a Cristo. Sendo apenas neste verso o desejo expresso de Deus. Então, voltando aqui no ponto 2. O desejo de Deus é que no culto faça-se orações para que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, porque a única forma dos salvos em Cristo se manifestarem é através da pregação do Evangelho. Por isso que devemos evangelizar, devemos falar do Evangelho, porque dentre aqueles que Deus chamou, não sabemos quem Deus chamou. E eles só se manifestarão através da pregação do Evangelho. E o último ponto, amados irmãos, que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, é que Paulo ensina a Timóteo sobre como deve se proceder no culto público. E nele se façam orações porque Jesus Cristo se entregou a si mesmo como resgate por todos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E não há um outro modo de salvação que não seja por meio de Cristo. Por isso a necessidade, irmãos, de orarmos, a necessidade de pregarmos, a necessidade de que no culto público nós oremos para que as pessoas cheguem ao conhecimento do Deus verdadeiro. E o texto diz que foi Jesus quem mediou o nosso conflito para com Deus. Porque é através de Cristo que o homem tem paz com Deus. É através de Cristo que o homem que estava morto em delitos e pecados pode ser restaurada. Não há uma outra fonte, não há uma outra forma. Por isso dá importância, porque o mundo jaz no maligno e Satanás tem conduzido as pessoas em larga escala a uma eternidade sem Deus. Por isso da importância da congregação unidas, orar e interceder para que as pessoas conheçam a verdade do Evangelho. E Jesus Cristo morre em nosso lugar, como um último satisfatório e perfeito sacrifício. Porque, como diz em Efésios 2, estávamos mortos em delitos e pecados. Satisfazendo, assim então, a lei de Deus. E não há outra forma. Não há um outro ser humano com dupla natureza, humana e divina. Não há um outro como Jesus, nascido de mulher, sobre o governo, que governa todas as coisas. Então, pelo sacrifício de Cristo, Ele nos resgatou da morte, da condenação eterna. E devemos testemunhar. E quando Paulo traz novamente aqui a ideia de um resgate de todos, é aquilo que nós já falamos anteriormente, no verso 4. O desejo de que todos sejam salvos. Além daquilo que já falamos. E quando nós falamos desse desejo de que todos sejam salvos, nós temos duas implicações, a temporal e o aspecto da expiação. Da temporal é que essas palavras, o sacrifício de Cristo, ela tem poder para salvar a todas as pessoas. Ela tem o poder para redimir todo ser humano. Mas o aspecto da expiação limitada é que a morte de Cristo eficazmente vem sobre aqueles que recebem a Cristo, sobre os eleitos de Deus, sobre aqueles que o qual Deus chamou, como diz
Em Efésios, antes da fundação do mundo. Olha o que diz o texto. E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O Senhor nos chama, nos elegeu antes de todas as coisas. Eficazmente o sacrifício de Cristo recai, ela é efetiva sobre aqueles o qual o Senhor chamou. E o verso 5 diz, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. O predestinar é chamar antecipadamente, é escolha antecipada. E o profeta Isaías já disse também isso anteriormente. E ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, não a todos. Mateus, capítulo 1, verso 21. Olha o que diz. Porque ele salvará o povo de seus pecados. Ele dará a um filho e porá o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo, não a todos. Mateus 20, 28. Que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Porque são aqueles que aceitariam a Cristo. Em resumo, o que Paulo está dizendo aqui quando ele diz, nos versos 5, 6 e 7, que não há um outro modo de salvação que não seja por Jesus. Portanto, irmãos, há necessidade de se orar pelos perdidos para que esses possam chegar ao conhecimento da graça verdadeira. E Paulo expressa aqui a sua convicção de que, embora Jesus tenha morrido e em sua morte tenha o poder suficiente de resgatar a toda a humanidade, a expiação, ela tem eficácia somente pelos pecados daqueles que Deus chamou antes da fundação do mundo. E isso também nos dá uma certeza, uma convicção de que muitas vezes, aquele qual nós pensamos muitas vezes, que estão distante de Deus, e que para sempre assim ficarão, nós não conhecemos o dia de amanhã, porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos. Nós estamos vivendo o cronos, o tempo do relógio. Você olha e fala, aquele cara vai para o inferno. Como um dia olharam para mim e dizem, olha, isso daqui é certeza que vai para o inferno. Mas no tempo do relógio, no tempo humano, eu ainda estava vivendo, mas no cronos, no tempo de Deus, as coisas aconteceram. E eu recebi a Cristo. E assim foi você também. Isso nos dá uma convicção de que muitas vezes olhamos para as pessoas e essas pessoas, ao nosso olhar, lá vai para o inferno. Só que no plano soberano de Deus, essa pessoa vai se converter, vai aceitar a Cristo, vai se arrepender. Isso nos dá esperança. Isso nos motiva a pregar. E que o tempo oportuno para se pregar, para ensinar, para se orar, que é o que Paulo está dizendo aqui, é hoje. Por isso, irmãos, a importância de orarmos, para que as pessoas cheguem ao conhecimento, ao pleno conhecimento de Cristo. Porque através da nossa oração e da pregação do Evangelho, essas pessoas responderão. Não há outra forma de se responder pela fé, a fé que não seja pela pregação. E então Paulo encerra, para isto fui designado pregador e apóstolo. Porque a intenção de Paulo é que essa carta fosse lida e que fosse rebatido esse ensino teológico dos falsos mestres de que, para se ser salvo, precisava ser judeu. E para nós encerrarmos, irmãos, eu quero concluir lembrando desses 3 pontos. Primeiro, que o ensino de Paulo sobre o culto deve proceder-se sobre também as orações no culto público. Que orações sejam feitas por todos os homens. Segundo ponto aqui, do ensino do apóstolo Paulo, sobre como deve proceder o culto público, é que nela se façam orações. Por quê? Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E o terceiro e último ponto, como devemos proceder no culto público?
que deve ser feito orações, porque Jesus Cristo se entregou a si mesmo como resgate por muitos. Por isso, amados irmãos, nesta noite, eu quero convidar você a orarmos mais uma vez e que nós possamos refletir: será que as minhas críticas acerca das pessoas no mundo, desse enfoque do culto público no enfoque mundial, será que nós temos criticado mais ou orado mais? Será que nós temos, amados irmãos, independente de posições, eu não defendo aqui nenhuma posição, eles têm sido alvo mais da minha oração ou das minhas críticas? E o texto diz que Deus se agrada que oremos por todos os homens. Amém? Vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti esse texto, Pai, que é um texto tão controverso aos olhos humanos. É um texto, muitas vezes, Senhor Deus, afastado dos púlpitos, muitas vezes não desejamos pregar, muitas vezes evitamos e passamos por cima, porque ela vai diretamente de encontro com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com os nossos as nossas ideologias. Mas nesta noite, Senhor, que o Teu povo possa ter a consciência de que, acima de todas as coisas, o Senhor deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da Tua palavra. O Senhor deseja que todos os homens que estão mortos em delitos e pecados cheguem ao conhecimento da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, e que somente através da Tua palavra a fé destes homens, que aos olhos humanos estão afastados, serão despertos. Através das orações da Tua igreja e da pregação da palavra, estes homens despertarão para a fé em Ti. Por isso, Deus, que o Senhor possa ter misericórdia dos meus irmãos, que o Senhor possa ter misericórdia muitas vezes da igreja de Cristo, que ao invés de orarmos, buscarmos ao Senhor, intercedermos por todos os homens, temos enchido as liturgias de culto de tantas outras coisas. Temos nos atentado mais em nossas orações individuais, em tantos outros aspectos, do que na oração e na busca pela salvação de todos os homens, inclusive das lideranças civis constituídas. Por isso, Senhor, nos ajuda a orar mais. Nos ajuda, Senhor Deus, nos consagrarmos mais. Nos ajuda, Senhor, a ter misericórdia, ainda que as pessoas tenham pensamentos diferentes dos nossos, valores e conceitos completamente diferentes. Ajuda-nos a testemunhar o Teu nome e, através das nossas orações, proporcionar que estas pessoas alcancem a salvação em Ti. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, gostaria de chamar novamente o grupo de louvor. Ficar em pé e louvar ao Senhor mais uma vez. Assim como começamos, estamos aqui para adorá-lo e fazê-lo, o nome dele conhecido, grande,
dizer: ser exaltado, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa conduzir os meus irmãos. Pai, que em nome de Jesus, o soberano e eterno Deus, a maravilhosa graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, Senhor, mas hoje
e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma excelente semana, em nome de Jesus. A cantina lá no fundo, que Deus abençoe em nome de Jesus.